Opa, hello, hello. Muito bem. Ótimo, ótimo. Então vamos voltar, né, com a nossa maravilhosa apresentação. Ótimo. Muito bom. Muito bom. Então vamos lá, né? Espero que o pessoal volte e não fique preso por aí na sala, né? Imagina se o pessoal vai para a sala, se perde aí na sala. Não, vamos lá, gente. É só para tomar uma brisa e voltar. O troço aqui é frenético. A gente tem aí alguns poucos minutos para a gente finalizar, né? Eu vou dar uma conferida ali na chamada. Nós estamos com uns 22 aqui presentes. Top. Somos mais ou menos isso daí mesmo. Vamos voltando aqui. Muito bem. Então, os nossos autores, né? A gente estava trabalhando aqui com Heidegger um pouquinho, né? Falamos de tempo e de espaço. Vamos avançar um pouco. Tem um autor que eu estou trazendo como zebra aqui, correndo um pouco por fora, que é o Gabriel Marcel. O Gabriel Marcel é que fala um pouco mais disso, né? Eu acho que ele nem está no texto de referência da gente, mas eu acho que é muito interessante essa discussão e eu quis trazer aqui para conversar com vocês, que quando a gente pensa de um outro, né, de uma relação que é estabelecida, é muito fácil a gente imaginar uma outra pessoa, né? Mas eu vou entrar na pergunta do Eduardo aí, já, né? A gente esquece que nós nos tratamos também como um outro, que é um ponto que eu queria conversar com vocês ainda hoje também, que eu acho que isso é legal e que tem muito a ver com o trabalho da psicologia. Mas deixa eu voltar aqui para poder recuperar a pergunta, então. Né? A pergunta do Eduardo, que foi... Cadê? Perdi a pergunta. Passar álcool em gel na mão. Todo mundo passou álcool em gel na mão, por favor. Né? Cadê a pergunta do Eduardo? Perdi. Ah, achei. Estou tentando entender o rolê da consciência. É uma ferramenta de construção dos significados, né? Ela se distancia na interpretação do senso comum de ter uma consciência, saber da realidade de algo. Então, é uma boa pergunta do Eduardo, né? A ideia da consciência aqui para os autores, vou até ler de novo aqui a pergunta enquanto eu vou falando, para ver se eu compreendi mesmo, se eu li e entendi de determinada forma, né? A consciência, ela é uma ferramenta? Sim, a gente pode utilizar a consciência como uma ferramenta, né? A gente pode utilizá-la a nosso favor. Agora tem uma questão, né? Como não utilizar a consciência? Por isso que eu achei interessante, assim, né? Por isso que eu fui ler duas vezes a pergunta, que eu fiquei aqui, mas caramba, como é que eu não utilizo a consciência? Né? Porque a consciência está o tempo inteiro acontecendo. Né? Volto a falar, não é consciência num sentido de cognoscência, de eu pensar e de eu articular essa consciência mais topológica, né? Que de alguma forma está enviesando o Descartes do penso, logo existo, a coisa da consciência e a coisa do corpo, né? Não vou falar sobre eleição não, André, vou me abster, né? Já basta as pessoas aí que podem estar muito angustiadas, né? Vou me abster no momento. Vou falar só da consciência, que é a coisa levinha, muito fácil de discutir. Política é mais difícil. A questão da consciência eu acho que é interessante, assim, né? Como que eu não posso ter consciência? Como que eu não posso saber do mundo? Impossível, eu tenho que saber do mundo para me relacionar com ele. Imagina, o organismo não sabe do mundo? O organismo não obtém informação do mundo? Isso não existe. Se o organismo está no mundo, ele vai se relacionar com o mundo. Não tem como a gente ficar um sistema fechado,
né? Então, o organismo ele está no mundo, a gente é no mundo, né? O organismo, o corpo, né? Ele se relaciona com o mundo e ele se torna consciente do mundo, né? Então, o Heidegger, de certa forma, ele já discutia isso. Talvez não era muito claro, num certo sentido, e aí o Merleau-Ponty deixa isso ainda mais evidente, né? Que é através do corpo que a gente é, né? A gente, enquanto existência, é pelo corpo na sua relação com o mundo, né? A gente vive ali nessa fronteira de toque com o mundo. E isso é muito evidente enquanto discussão na Gestalt terapia. Talvez isso vai ficar mais evidente lá para frente quando a gente for estudar Gestalt terapia. Mas assim, quando que a gente não é consciente? Talvez em alguns momentos a gente não pensa sobre isso. Essa consciência do Freud, que talvez é uma consciência que para vocês é uma consciência mais comum, consciência mais fácil de referência, né? Porque a psicanálise se tornou muito popular, então a gente fala de consciente e inconsciente. Não é nesse sentido que eu estou falando, né? A referência aqui com esses autores de consciência enquanto processo. O organismo ele sempre está consciente, beleza? Porque ele sempre sabe da sua relação com o ambiente. De uma outra ordem aqui, esse processo de intencionalidade de relação. Tá? Então, a gente sempre está consciente, né? Agora, a consciência, né, usando é a coincidência da palavra, né, mas o sentido é outro. Quando a gente fala assim, será que o fulano está consciente, né? Quando ele toma uma determinada decisão, eu acho que quando a gente faz essa discussão política aí que acho que o André apontou, né, é nesse tipo de lógica. Então, assim, será que a pessoa leva em consideração algumas variáveis? E a gente está falando só do pensamento, né? De um aspecto racional que a pessoa ela não vislumbra algumas situações, ela não vê alguns cenários, ela não computa alguns dados, né, para poder tomar decisões, por exemplo, né, independente de ser decisões acertadas ou erradas. Mas aqui a gente está pensando numa outra dimensão, né, um outro tipo de recorte. Na dimensão do corpo. Então, o corpo ele está sempre em relação, tem sempre uma intencionalidade, ele está sempre engajado com o mundo. O corpo está sempre engajado com o mundo, ele sempre está em relação. Então, sempre vai existir uma consciência nesse nível de corporeidade, né? Então, o corpo ele não fica alienado. Essa é uma discussão do Freud, quando ele fala de recalque e coisas do tipo. Né? Então, aí teria uma alienação do aparelho psíquico, do corpo, talvez, eu não entendo tanto de Freud, mas talvez pode ser um apontamento. Eu não saberia dizer se no Reich, eu não saberia dizer, teria que perguntar para Carlos, pedir uma ajuda aí para Chico e para Carlos, para poder ver como é que ficaria esse aspecto de alienação dentro do Reich. Mas o que eu posso dizer é que aqui não é uma visão dualista, né? Então não tem dualismo, né? Se o organismo sempre está engajado junto com o ambiente, e aí, né? Como o Eduardo está bem apontando aqui, né? Então não é uma visão dualista, né? Não tem essa coisa de corpo e mente, não existe uma perspectiva psicossomática, porque não existe psico e somático, né? Assim como o corpo e ambiente também é uma abstração, né? A gente está separando em partes de um grande todo do universo, mas é uma abstração, né? Mas a gente pode imaginar que mesmo num todo do universo, que a gente abstrai pequenos blocos de organização funcional, como organismo e contexto e ambiente, né? Essas partes, esses elementos, eles se articulam, né? Assim como, sei lá, né? Cloreto de sódio, o cloro e o sódio, NaCl. Vocês devem ter feito muito exercício de estequiometria para balancear a equação baseado em NOx, né, que é potencial de oxidação. Lembra daqueles troços lá de elétron? Né? Então, muito bem. Né? Então, você tem o sódio e o cloro, são duas partículas separadas, mas não são separadas, né? É o sal, é tudo junto. É uma coisa só. É igual imaginar, né, pessoa e ambiente. A gente separa porque, né, é uma questão didática, assim, nossa, assim, é uma forma de argumentação. Mas não dá para imaginar separado.
né? Não tem como separar pessoa e ambiente. A gente está descobrindo esses dias, né, que não tem como separar pessoa e ambiente, né? Todo mundo trancado em casa. Uma coisinha tão pequena deixou a gente trancado em casa com medo. Que perigo, né? Então, voltando no ponto da pergunta do Eduardo, né, da ideia da consciência, imaginar a consciência como processo, e não como lugar, ou como qualidade da informação registrada, representada num aparelho psíquico. Tá? Essa é uma noção, talvez, mais primeira da psicanálise. Talvez, eu não sei dizer, não tenho certeza. Tem que perguntar para Chico. E eu não me lembro quem, se foi Bruna, Camila, Raquel, quem perguntou aí a respeito do aspecto da alienação. Eu posso imaginar, talvez, que o organismo, na sua relação com o ambiente, ele talvez não se atente, foi a Bruna que perguntou, né? Talvez o organismo ele não se atente de maneira devida para algumas informações, para algumas coisas que estão postas aqui, que estão disponíveis. Então, talvez a gente não se atente para algumas coisas, mas as coisas estão presentes, né? É difícil dizer em que medida que isso está tão na primeira tela, né? Que está tão aparente assim para a pessoa, enquanto consciência, né? É uma boa reflexão. Eu pessoalmente assim não consigo imaginar o organismo alienado. Eu, pelo contrário, consigo imaginar o organismo, né, muito consciente e ativamente evitando algumas coisas, né? E curioso que agora falando assim, também quando eu me lembro do Freud, eu não consigo imaginar também alguém alienado nesse sentido, né? Também enquanto processo, porque existiria talvez, né, uma pressão do inconsciente, né? Se eu me lembro direito do que eu estudei da psicanálise, existiria, né, na concepção do Freud uma pressão do inconsciente, né? Então teria esse esforço sempre para abafar com algum recalque, né? Então não sei dizer se existir alienação. Tá aí uma boa pergunta. Eu vou pensar a respeito disso, né? Vou ficar refletindo. Uma pergunta bem interessante, né? A Raquel perguntou sobre a intuição e a Bruna também está falando aqui da alienação, né? Alienação seja vista mais claramente quando as escolhas são mais prejudiciais. Pois é, né? Como é que a gente vai saber que a escolha é prejudicial, né? Por exemplo, a gente está trancado em casa. Isso é prejudicial para a gente? Bom, talvez agora eu estou vendo como algo que me salve ou como algo prejudicial. Semana que vem eu não sei como é que eu vou estar pensando a respeito disso. E qual que é o efeito disso. Mês que vem também não, né? Não sei dizer. Então, se é bom ou ruim, se é saúde ou doença, é difícil dizer. É interessante, né? A gente imagina assim, isso é saúde ou doença? Não sei. É complicado dizer, não é tão fácil, né? O trabalho da gente de psicologia é bastante difícil, né? É igual imaginar assim, por exemplo, né? O vírus está atacando a gente enquanto espécie. Isso é bom ou ruim? Aí eu pergunto, para quem? É ruim talvez para a gente, mas pode ser bom para o resto da natureza, né? Não quero parecer, né, raso aqui, tem muitas pessoas doentes, morrendo, sofrendo, não é nesse ponto da dimensão humana, não quero relativizar isso, mas eu tenho também que considerar, eu também não posso deixar de considerar que toda alteração que a gente está tendo na nossa vida mudou níveis de poluição, trouxe diversas consequências, né? Então, a poluição mudou bastante, né? Eu vi uns vídeos, umas fotos lá de Veneza, uma coisa maravilhosa. Por acaso, eu tive a oportunidade de ir lá em Veneza no século passado. Eu fui lá em 96. E era um lugar horrível, fedia, aquela água era horrorosa. Era um grande valão.
Na hora que eu vi no jornal aquela água transparente, com um peixinho passando, eu fiquei maravilhado, né? Porque era um troço, assim, realmente muito louco. Então a gente fala assim, não quero tirar o sofrimento das mortes que estão acontecendo e que irão acontecer. Pelo amor de Deus, não é isso não. Mas também isso é uma perspectiva humana. Eu estou triste porque outros humanos estão morrendo e isso me lembra da minha morte, me mostra a minha vulnerabilidade. Agora, eu não vou ficar chorando as pitangas por conta da morte das outras espécies, né? Então, a gente, às vezes, tem uma perspectiva muito humana e não considera o restante do planeta. Então, assim, toda essa onda de contágio é um desequilíbrio ecológico. Talvez a gente deveria chamar o Walter aqui para a conversa, né? É um desequilíbrio ecológico. Então, talvez tivesse ser humano demais, né? Está diminuindo os seres humanos, né? Um pouquinho, que precisa ter um pouquinho mais dos outros seres vivos. É difícil dizer, né? É um troço complicado. Mas, enfim, o tempo que está passando, eu quero voltar nos pontos ali que eu preciso endereçar com vocês. Deixa eu ver aqui, tem umas perguntas que eu fiquei sem responder lá em cima. A Raquel perguntou da intuição, né? Eu não sei se eu entendi a ideia da pergunta, Raquel, mas eu vou falar assim mesmo, tá? Eu vou aqui no freestyle, na grande aposta, e se eu tiver errado na minha aposta, você depois me corrige, por favor, ok? Então, quando a gente fala de intuição, de uma perspectiva intuitiva, quando a gente está falando da consciência, é que é uma consciência pré-reflexiva, ou anterior à reflexão. O que isso quer dizer? Quer dizer que é uma consciência nesse nível de corporeidade, né? Então, o corpo ele se relaciona com o ambiente. Existe uma consciência, uma intencionalidade, existe uma relação num outro nível que não é o nível do pensamento. Só porque a nossa espécie tem um determinado tipo de funcionamento que privilegia algumas funções por conta dessa massa cinzenta, né? E esses giros aqui, a gente fica achando que tudo é assim na vida, no mundo, no universo, e não é. Existem outros níveis de consciência, outros níveis de relação e de intencionalidade, né? Então foi muito bem colocado aqui, deixa eu só recuperar quem que falou. Carol que falou? Foi Carolina que falou, né? Essa ideia de um corpo antes da mente é mais ou menos nesse sentido, mas só voltando um ponto que Eduardo e André, eu acho que estavam colocando lá em cima, é que se você fala corpo e mente, a gente está em dualismo. Não tem corpo e mente. Certo? Eu estou falando só de funções. Então, existem funções que são de pensamento, o que eu estou lembrando aqui é que existe uma consciência que é anterior à função de pensamento, porque talvez por conta do Freud, né, a interpretação que ele fez do professor que teve, que foi o Brentano, que também foi professor do Russell, né, um professor em comum do Freud e do Russell, o Brentano, né, no entendimento dele ficava muito parecendo essa ideia de mente, de um dualismo, né, de uma determinada racionalização, apesar do Freud ser um autor romântico, né? Então não é que é o corpo antes da mente, né? Mas é que existem alguns processos antes dos processos que são processos de pensamento, né? Então a gente tem ali sensação corporal, que é a captação do estímulo que é discriminado do ambiente. A gente tem as funções organizativas da percepção, que pega aquele monte de estímulo e forma uma figura e diz: meu filho, é isso aqui que está diante de você, você está se relacionando com isso. Então imagina aquele monte, aquela nuvem de informação e o organismo decide, não, peraí, esse monte de informação parece com não sei o quê. Então a gente está se relacionando com isso. Né? Então, sensação, percepção, afeto, movimento, né? Talvez porque nós somos seres pensantes, a gente fica preso naquela tradição do Descartes, né? Que o Freud tenta superar, mas também fica preso. Mesmo ele falando que a gente não é senhor da nossa própria casa, ele sendo um autor romântico, a gente também fica preso.
Porque negar o pensamento, negar a razão, também nos prende à razão. Né? Então, quando a gente fala de intuição e de algo pré-reflexivo, é imaginar que existem vários processos que ficam ativados nessa relação, né? E só lembrar que não é que vai começar com um processo cognitivo, que isso vai passar por linguagem, por um determinado tipo de representação e pensamento. Não. A gente se relaciona de outras formas também. Né? Então, acho que é interessante a gente lembrar isso. Né? Não sei se eu abarquei as perguntas, mas talvez tenha de alguma forma feito alguma contribuição aí, tá bom? Deixa eu só entrar aqui no slide para poder dar continuidade com as informações que eu estava prevendo para a gente fazer hoje, e aí eu posso esgotar o texto, e aí eu acredito que talvez a gente ainda tenha aqui um tempinho, pode ser que a gente consiga abrir para algumas perguntas, né? Vamos ver como é que rola, tá bom? Então, eu estava comentando que esse slide aqui tem um conteúdo que não é um conteúdo que está explícito no texto, é um conteúdo que está implícito no texto. Eu estou recuperando um autor que se chama Gabriel Marcel, que é um pensador francês, um existencialista francês, mas ele não é um existencialista laico, ele é um existencialista teísta. Mas, de qualquer forma, quando ele coloca esse ponto aqui, não tem nada a ver com o aspecto teológico, tá? É um aspecto mais antropológico mesmo. Ele fala de pessoas. Então, assim, eu acho que ele complementa também o nosso raciocínio, por isso que eu trouxe. Então, quando o Marcel ele fala de outro, né, ele toma um determinado cuidado. Por quê? Né, lembrando lá do Buber, né, eu e tu. Então, a gente imagina um outro que é separado de mim, em determinada maneira. Pode até dar um certo tom dualista. Né? Então tem uma outra pessoa, tem um bicho, tem a natureza, ou até como o Buber ele era um teólogo, né? Tem o Deus, que é o tu eterno, enfim. Né? Mas a gente imagina sempre um outro, que é um outro do lado de fora. Então a gente sempre tem uma perspectiva de alteridade, que é um outro que o Gabriel Marcel chama de estrangeiro. Certo? Então, olha que interessante, né? Esse outro de fora, estrangeiro, é um outro meio óbvio, por um lado. Né? É muito fácil da gente reconhecer esse outro de fora. Agora, existe um outro que é um outro que se revela talvez naquela angústia existencial, que é o outro que está em mim, quando eu não me reconheço, quando eu tenho um estranhamento de mim mesmo. Isso é muito interessante, né? Porque a gente fica se imaginando enquanto uma identidade muito cristalizada, que a gente sabe muito bem da gente por um lado, que a gente muito bem se reconhece. Afinal de contas, todo dia de manhã a gente acorda, olha no espelho, vê a pessoa lá e fala, é óbvio que sou eu. Né? Mas às vezes no cotidiano a gente se depara com situações no qual a gente fala assim, caramba, mas eu sou isso. Né? E a gente descobre um outro em mim mesmo, um outro em cada um de nós, porque não é o que a gente que se revela ali, se revela um outro que não a pessoa que a gente acredita que a gente é. Que talvez a gente podendo fazer uma certa comparação, que eu estou com um medo de soar um pouco analítico aqui e junguiano, né? Mas são esses pontos de sombreamento que a gente às vezes não consegue reconhecer na gente mesmo, porque a gente fica tão em atitude natural com a nossa própria ideia de quem somos, com a nossa identidade, que a gente acaba sombreando algumas coisas, a gente não repara o que está acontecendo. Né? Hoje de manhã, na aula do 8º período, eu dei um exemplo, daqueles meus exemplos clássicos assim estereotipados, que eu acho que são exemplos eventualmente interessantes. Né? Eu falei assim, imagina um cara, né, um cara que fala assim, não, eu sou um cara que eu sou heterossexual. Beleza. E aí ele sente uma coisinha gostosa no pescoço dele. Um soprinho gostoso aqui na nuca, um beijinho na nuca, um cafuné aqui gostoso, daqueles assim, tipo, ui. Né? Beleza, adorei esse toque que me aconteceu aqui. Só que é um cara que é hétero. Né? Beleza, foi gostoso, né? Uhum. Ele olha para trás, vê, é um outro homem.
como assim, né? Imaginando nessa situação hipotética a pessoa. Como assim, eu, homem hétero, tô com outro homem aqui na minha nuca e eu, achei uma delícia? Não pode, né? Então, olha que interessante. São esses momentos de ruptura, esses momentos de estranhamento, né? Que um outro eu se revela em mim, na parte que está sombreada, né? Ou então, talvez numa outra situação, imaginar aqui um exemplo, né? Eu me acho muito interessante, isso eu vejo direto trabalhando no consultório, né? Uma pessoa que se acha extremamente controladora, ela se acha planejada, ela se acha organizada, e aí de repente a gente vai ali escarafunchando com ela, vai trabalhando várias coisas, e ela se descobre assim, completamente descontrolada em alguns pontos, completamente desorganizada. E ela toma um susto e fala assim, caramba, eu sou desorganizado com isso. E ela vê que ela é tanto organizada quanto desorganizada, que ela é os dois. Ela não é um ou outro, ela é os dois, né? Justamente, Marcela, muito bem colocado, né? Então, existem vários tons de eu. E aqui eu estou colocando só em polaridades, né? Pensando, por exemplo, uma questão de sexualidade, hétero e homo, né? Uma pessoa organizada e uma pessoa desorganizada. Estou trabalhando com polaridades bem binárias, só para simplificar aqui a nossa conversa. Mas a gente pode imaginar que existe uma multiplicidade, uma pluralidade de características de funcionamento. Não só papéis, Bruna, né, que a gente assume em cada contexto, mas formas de vivenciar, formas de significar e forma de se relacionar com o mundo. Né? Não só papéis no sentido mais estrito, mas uma coisa mais ampla. Né? Então, volta e meia, a gente se depara assim, com essas coisas e a gente se estranha. Né? São brechas da realidade. Porque como é realidade, né? Não no sentido de personalidades, André, não no sentido de personalidades. Né? Talvez personalidade é uma coisa um pouco mais estável, uma coisa um pouco maior, enquanto um conjunto de características. Mas realmente assim que a gente se vê funcionando, a gente se vê interagindo com o mundo de um jeito que a gente não imaginava. Né? Algo que é novo. A gente fala assim, caramba, o que é isso? Nunca imaginei que eu pudesse ser assim. Né? Nunca imaginei que eu pudesse isso. Ou nunca imaginei até que eu não pudesse isso, que isso fosse um limite. Eu achei que dava conta disso, que eu conseguisse fazer isso. Imaginei que eu fosse ser assim, eu não sou. Né? Então, é uma diferença, né, funcional em cada contexto. A gente não pode imaginar que a pessoa ela é sólida e que a pessoa é isso. E ela sempre vai ser assim. A pessoa sempre está. É justamente nesse ponto da imprevisibilidade. Por isso essa necessidade de um olhar fenomenológico, de não ficar numa expectativa. Porque a expectativa, esse pressuposto de que eu conheço, que eu sei o que vai acontecer, é uma atitude natural. Entende? Esse que é o problema. Né? O mundo não ele está sendo, justamente. É uma perspectiva fenomenológica. Justamente, o mundo está em constante devir, sempre vem a ser, o mundo não é. As pessoas não são. Né? É um movimento, é um fluxo aí constante. Né? Então, assim, como a gente fica achando coisas, e claro, algumas coisas são um pouco mais estáveis, mesmo que elas sempre flutuem, mesmo que elas tenham sempre uma impermanência, né? Elas nos aparentam, pela capacidade de percepção que a gente tem, elas nos aparentam estáveis e muito similares, muito iguais, mas volta e meia elas demonstram assim diferenças, e aí vai gerando esses estranhamentos, né? Vai gerando brechas na concepção de realidade que a gente tem, nessa realidade natural que a gente traz, né? Nessa expectativa de que vai funcionar de um determinado jeito. Né? E aí é muito interessante, porque na hora que dá essa fissura, que tem essa brecha, na hora que trinca essa identidade fixa, esse eu que eu acho que eu sou, né, você tem claramente ali, por conta da ação dessa angústia existencial, uma crise instalada na vida da pessoa. Porque a pessoa descobre que ela não é quem ela achava que ela era. E não é fácil lidar, né, com esse derretimento, com essa dissolução de um eu que era naturalizado, cristalizado. Né?
Então, é difícil lidar com isso. Por isso que a gente fala dessa angústia existencial. Agora, por um outro lado, né, esses estranhamentos, essas brechas, essas fissuras, essas rupturas, também são oportunidades de transição, de transformação, de mudança, de construção de novos sentidos. São oportunidades de novos engajamentos com o mundo, com a vida. Então, a angústia, ela sempre é uma abertura privilegiada para a gente se entender, se compreender e significar a maneira como a gente está sendo na relação com o mundo. Né? É sempre uma porta, sempre um trampolim para isso. Né? Eu me lembro, na época de faculdade, quando eu tive a aula sobre isso, eu tinha pavor da aula, não gostava da aula. Nossa, como que eu sofria nessa aula que vocês estão tendo. E na aula que eu dou no 8º período também, eu sofria. Gente, eu estou dando aula disso agora, é muito curioso. Eu sofria na aula, achava a aula horrorosa, era um sofrimento para mim. Mas uma coisa, eu sempre concordei com a professora, eu nunca me esqueci, e é uma coisa que eu adoro, que é justamente esse ponto. A angústia, ela é um trampolim, ela é uma porta, uma abertura privilegiada. Né? Então, por mais que nos doa num certo sentido, é talvez como a dor do crescimento, né? É a dor no qual a gente está descolando a nossa pele, né? Aquele personagem que a gente foi usando, daí uma outra professora minha falou isso, né? A gente vai usando a fantasia daquele personagem que a gente mais gosta, daquele papel que a gente mais gosta, e aí vai colando na nossa pele, a gente fica achando que aquilo é a nossa pele, mas aquilo não é a nossa pele, aquilo é um personagem, é a nossa fantasia, só que a gente usou tanto que colou na gente. E aí, na hora que vem essas situações de ruptura, esses estranhamentos, e arranca isso da gente, dói. É difícil pra caramba. Né? Porque tem uma zona de conforto, entre aspas. Né? Eu não gosto muito dessas coisas de zona de conforto, de autossabotagem. Eu não gosto muito dessas palavras neoliberais de coach, não. Eu fico com um pouco de receio, porque tem que falar que todo mundo tem que se movimentar, que não pode ficar na zona de conforto. E talvez o que a gente tem que ficar é parado, né? E não se movimentar. Então, eu só tenho um pouco de receio, assim, mas eu acho que eu estou entendendo a maneira como você está colocando aqui, tá? Fica tranquila, tá, Bruna? Mas é interessante mesmo, né? Então, assim, esses estranhamentos, como o Daniel também está colocando, né? Esses estranhamentos também são uma forma de encontro. Porque como que a gente vai encontrar as coisas e crescer se não é simplesmente pelo estranhamento? É justamente a novidade, o diferente, que faz a gente se mexer, e é o diferente que pode ser assimilado. Né? Vamos pensar aí numa determinada lógica, vocês estudaram Piaget já, né? A gente só consegue aprender quando tem erro, quando não funciona. É justamente quando o hábito, que está muito bem calcado, seja ele um hábito de base filogenética ou um hábito de base ontogenética, né? Ou faz parte da espécie, foi selecionado na evolução, ou a gente aprendeu na vida, foi selecionado pela nossa história de vida, pela nossa biografia, né? Isso que é hábito que foi selecionado, independente de que tipo de seleção foi, tem hora que falha, né? E vai falhar. Está falhando com a gente está vivendo isso agora, né? Enquanto sociedade, nas nossas histórias pessoais, tendo que ficar em casa convivendo com as pessoas, né? Enfim. Então, esses hábitos eles vão cair, né? Eles não vão funcionar o tempo inteiro, vai dar problema, né? Enfim, é justamente aí uma oportunidade, né? São momentos de encontro, como bem colocado aqui, né? O Daniel está lembrando a gente, são momentos de encontro, porque a gente fica tão naturalizado e automático na relação, né? Que quando tem essa fissura é como se a gente voltasse para a radicalidade e falar assim, bicho, põe o pé no chão, você existe, né? Você não vive nesse mundo aí dos unicórnios, né?
porque a gente vai entrando numa coisa que a vida é abstrata, né, numa certa perspectiva psicologista, mentalista, ou sei lá o quê, e fica achando que o mundo é de um jeito, né? Mas é pé no chão, a gente também é corpo, né? Não é que a gente não seja sonho, né? Não é que a gente não seja desejo, né? Eu comentei isso agora um tempo atrás, num outro momento da nossa conversa mais cedo. Mas a gente também é corpo, a gente também é matéria, né? A gente também é atravessado por várias coisas. Tem o outro que vem e não vem como eu quero, né? Poxa vida, quantos nós fizemos planos aí e aí veio esse raio desse vírus aí e ferrou com a gente, né? Eu tô todo ferrado, tem um monte de coisa minha de trabalho aí que foi pro saco, não sei nem como é que eu vou resolver, né, viagens de trabalho, eu ia para congresso, apresentar coisa em congresso, TCC do pessoal que fez comigo na faculdade, ia dar um curso no congresso, e não sei nem como é que vai ser isso, está tudo cancelado. Né? A gente é atravessado por essas coisas, a gente tem que, né, lidar com elas, a gente é convocado. Né? Agora, eu só queria chamar a atenção para um ponto, Daniel, que você colocou aqui, que é um ponto da dialética. Dialética é diferente de dialógico. Né? Você colocou aqui um aspecto do Hegel, de tese, antítese e síntese. Quando você fala de uma ideia de tese, antítese e síntese, dá uma noção de que, né, você tem uma primeira etapa, uma segunda etapa, e aí resulta-se numa terceira etapa, que é a síntese, e supera as outras duas anteriores. Né? E não é nesse sentido, porque se eu tenho um eu, um tu, e eles se encontram, eu não vou ter uma terceira coisa que supera. Então eu não anulo os dois anteriores. Né? Eu tenho uma coisa que é além dos dois anteriores, ok, né? Mas eu também tenho os dois anteriores. É como se fosse 1 mais 1, não é 2. 1 mais 1 é igual a 3. Né? Porque, então, assim, a gente tem que tomar um certo cuidado que 1 mais 1 não é nem 2, e nem 1 mais 1, num determinado sentido dialético, 1 mais 1 é igual a 1. Porque você vai ter uma anulação dos outros dois anteriores e uma construção de um terceiro que o supera. Né? Então, esse é um ponto aí que é importante. Né? Então, a ideia aqui é que quando existe esse atravessamento, esse confronto da realidade, e vem essas rupturas no encontro com o outro, seja que o outro seja esse outro de fora estrangeiro, ou seja, esse outro que é eu me pegando desavisado comigo mesmo aqui, né? Porque eu estava olhando para um ponto errado de mim mesmo, né? E aí vem essa angústia. Né? Esses atravessamentos, eles são muito radicais e potentes em determinado sentido, né? E são sempre, né, uma porta aí privilegiada para a gente poder compreender essa existência de uma maneira diferente. Né? É sempre um jeito de recuperar uma perspectiva fenomenológica e falar assim, caramba, talvez eu estava aqui ficando muito óbvio, uma atitude natural, eu estava aqui ficando meio enviesado, não me dei conta, e aí eu estava, né, fazendo uma besteira, né? Não estava percebendo o que estava acontecendo. E aí, então, a realidade nos convoca, né? A realidade nos convoca a sair de uma atitude natural e se relacionar com maior intencionalidade, reconhecer e recobrar aqui essa intencionalidade da relação. Né? Vamos lá, eu tenho aqui talvez uns 10 minutos para poder andar mais um tanto, vamos ver se eu consigo. Então, o que a gente pode entender, né, já que a gente está falando de escolas humanistas? É muito interessante, né? Eu não gosto do termo, mas eu sou assombrado pelo termo, porque todos os textos que a gente usa, eu gosto dos textos, mas tem esse bendito desse termo. Enfim, eu fico tentando ter uma perspectiva um pouco mais ampliada, ecológica, e aí volta para o aspecto do ser humano. Eu acho que a gente fica muito humanocêntrico. Não sei se é porque eu li aquele livro do John Gray, que eu comentei com vocês, né? Não é os 50 Tons de Cinza, mas o livro Cachorros de Palha. John Gray é um professor de filosofia e dá aula na London School of Economics. Então, ele tem um livro lá que se chama Cachorros de Palha, e ele vai fazer uma crítica a essa narrativa, esse discurso que é humanocêntrico na filosofia. Né? Mas, enfim, eu aqui divagando, por favor.
Não posso. Então, o que a gente entende por humanista, né? Nos traz os autores do nosso texto de referência, né? A psicologia humanista, ela é uma contraposição a dois paradigmas, a dois modelos de psicologia que foram oferecidos no início do século XX, né? É claro que eu acredito que ninguém trabalha mais com esses modelos evoluíram, né? Eu acho que a maioria dos profissionais foram crescendo e superaram as contribuições originais desses dois modelos, mas enfim, como a gente tem que fazer um recorte histórico também, né? A psicologia humanista ela aparece como um contrapeso aqui, né? E vai nos oferecer uma perspectiva de que os comportamentos não podem ser generalizados. Né? Então, partindo desse pressuposto fenomenológico, existencial, que a gente veio discutindo nos últimas 3 aulas, né? Não tem como generalizar comportamentos. Eles são sempre singulares. A existência é sempre particular, e quando eu falo particular, não é só pela pessoa individualmente particular, mas ela é particular para cada encontro. Então, aquela pessoa com qual eu encontro, aquilo que ela está fazendo na minha presença é único. Por acaso, hoje à tarde, antes de entrar aqui na aula com vocês, eu estava lendo um livro, e aí é um livro de Gestalt terapia, né? E aí são 2 autores, eles estavam colocando assim, né? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz a nossa clínica, porque a gente às vezes fica preso ao conteúdo do relato, o que a pessoa está me falando. E claro que isso é importante, mas é igualmente importante o processo, que é como a pessoa está me contando, o que ela está fazendo, quem que ela está sendo na minha presença. Então, quem ela está sendo na minha presença me ajuda a entender melhor o relato dela, enquanto um conteúdo, enquanto uma narrativa, e a narrativa dela me ajuda a entender quem que é essa pessoa que ela está sendo na minha presença. Então, são 2 pontos que convergem e um contribui com o outro. Né? Então, quando eu falo de uma existência particular, de comportamento singular, é nesse sentido, né? De imaginar que eu não posso deduzir a pessoa, mesmo que eu a conheça, né? Mas imaginar que a cada vez que eu encontro com essa pessoa, tudo que acontece, eu sempre tenho que ficar bastante atento. Eu não posso generalizar nem a pessoa baseado na genética dela ou na história de vida dela. Eu não posso generar a pessoa com ela mesma, já que ela pode ser outra pessoa para ela mesma, né? Não só esse outro estrangeiro, mas esse outro nela mesma, como eu estava falando aqui no slide anterior, né? Que são esses pontos sombreados que eu havia comentado com vocês, né? Esse outro que está na própria pessoa, que a gente esquece de vez em quando. Um outro ponto que é importante aí em relação às escolas humanistas é lembrar que a pessoa ela não é um resultado simples de influências diversas, tá? Sejam elas influências pela maneira como ela foi criada, na sua história de vida, ou por aspectos contingenciais, né? Ou por aspectos genéticos. Entende-se que a pessoa ela é algo complexo, né? E ela não é simplesmente esse resultado, esse final, né? Um produto das variáveis que se entrelaçam. E, na verdade, a pessoa ela é considerada, na perspectiva humanista, como muito ativa, né? A pessoa é sempre iniciadora de coisas novas. A pessoa é sempre produtora de novidade. Né? Então, imaginar que esse eu e esse tu, quando se encontram, são sempre produtores de novidade. Eles não são repetidos, eles não conseguem ficar sendo os mesmos, sempre vai mudar alguma coisa. Né? Então, esse eu e esse tu não são fim, eles são sempre início, porque eles sempre começam alguma coisa. Sendo eu e tu e sendo nós no encontro, são sempre iniciadores. Né? Um terceiro ponto que vale a pena lembrar, que é o que a gente estava conversando, né, como a vida nos desafia. A gente está vivenciando isso agora nas nossas vidas. Né? Nós fazemos apostas, as apostas não se cumprem, volta e meia,
né? Sempre vai acontecer algum tipo de erro, né? Não é que tudo vai dar errado, não dá nem sempre tudo certo, nem dá sempre tudo errado, né? Talvez polarizar nesse sentido a gente vai incorrer em erro. Mas a vida nos desafia, porque ela acontece de maneira diferente do que a gente imagina, a gente não controla as variáveis, né? Mas, por outro lado, mesmo que existem esses aspectos que são limitadores, também devemos lembrar que a gente vai respondendo criativamente, porque a gente também é potência, então a gente vai criando outras formas de se fazer. Um exemplo que eu gostaria de dar é o pessoal que vai para a varanda e fica cantando. Né? A gente vê alguns vídeos que aconteceram situações assim em outros países. Não sei como é que aconteceu na vizinhança de vocês, mas se eu não me engano, sexta-feira tinha aqui uns vizinhos, não foi muito bem organizado, então não deu para ouvir direito aqui de casa. Eu acho que o pessoal que mora aqui no meu prédio ficou um pouco tímido, mas os vizinhos estavam cantando umas músicas religiosas, fazendo umas orações, algumas rezas ali juntos, né? E a gente nunca fez isso. Ah, não, Camila, todo dia aí eu acho que é ruim, né? Deve ser meio difícil. Mas todo dia agora, né? Não é todo dia sempre, não, imagino. Né? A bate-palma no final, meu Deus. É. Mas eu acho que eu também sofreria. Mas sexta-feira o pessoal tentou fazer isso, né? Então imagina assim, eu não consigo imaginar que as pessoas fariam um negócio desse em outras condições, né? Espontaneamente. Mas por conta da maneira como a gente está, o contexto atual, né? A gente produz algumas coisas, né? A gente vai respondendo de maneira criativa, né? A gente vai fazendo o que é possível. Então, por exemplo, a gente tem que passar álcool em gel na mão, lavar a mão, escambar, não botar a mão em certos lugares, aqui e acolá. E com certeza as pessoas, principalmente aqui no Brasil, né, acredito, com certeza as pessoas estão descobrindo novas formas de fazer um monte de coisa. Né? Então, vou entrar num elevador, vou apertar uma campainha, a gente vai lá e coloca o bendito do cotovelo, né, para apertar um botão. Sei lá, o pessoal estava se cumprimentando com a sola do pé, né? Estava fazendo o Spock, vida longa e próspera, fazendo namastê, sei lá, a gente vai achando um jeito, né? A gente vai sempre criando formas, né? Conforme vai acontecendo aí os enfrentamentos do dia a dia, né? A psicologia humanista também vai partir de um pressuposto, né? Que o ser humano então ele pode responder criativamente, né? Que ele tem algum poder sobre essas determinações. Então, na verdade, não são determinações, mas são sobredeterminações, né? São atravessamentos que participam, que coparticipam numa originação interdependente, né? Então, temos vários fatores dentro de um campo contingencial, de um campo de forças que convergem e produzem coisas e que não necessariamente vão determinar um único resultado. A pessoa, sendo um desses elementos, ela ativamente também vai se relacionando com essas variáveis e vai criando determinadas configurações, né? E, enfim, partindo dessas referências que eu havia falado antes, né? A psicologia vai ter, então, um objetivo muito claro dentro dessa proposta humanista. Né? Qual que é o objetivo da psicologia, então? Oferecer um contexto dialógico, né? Aquele do eu e tu do Buber, criar um contexto de encontro no qual a gente possa liberar essa potência. Porque imagina, se a psicologia se colocar enquanto detentora de saber, talvez no modelo médico mais tradicional, não é diálogo. E a gente vai dizer quem é a pessoa e a gente conforma a pessoa. Né? A gente dá um diagnóstico, propõe uma prescrição de tratamento e coloca ela no devido lugar. E aqui é justamente um outro tipo de proposta. É convidar a pessoa para o seu crescimento pessoal. Não porque a gente vai contribuir para o crescimento pessoal, mas porque o encontro contribui para o crescimento, né, pessoal. E é o encontro que libera essa potência, né? Porque eu sou psicólogo, eu sou um psicólogo muito bom, porque estudei determinadas coisas, né?
mas é porque o encontro proporciona isso. Então, na nossa profissão, as nossas intervenções vão se dar sempre com essa perspectiva de um contexto de potência, né? E isso vai claramente privilegiar, né, destacar a autonomia da pessoa, né? Imaginar que o sonho do psicólogo humanista é que a pessoa não volte nunca mais. Eu falo isso com talvez 80, 90% das pessoas lá no meu consultório do primeiro dia quando eu faço o contrato, né? E volta e meia eu tenho que lembrar algumas pessoas, né? Uai, mas a gente está trabalhando aqui justamente para isso, né? Meu sonho é que você não volte nunca mais, porque no dia que você não voltar, quer dizer que você está muito bem, você não precisa mais de mim, né? E aí eu poderia até chamar Chico para conversar aqui, porque eu acredito que até na psicanálise, né, por mais que a psicanálise às vezes demore, seja uma metodologia um pouco mais longa, mas há controvérsias, né, a superação do analisando frente ao analista é descobrir que ele não precisa de análise porcaria nenhuma. É a mesma coisa também aqui na escola humanista, né? Caramba, o que eu estou vindo fazer aqui? Foi muito bom, foi gostoso, obrigado, Fábio, né? Foi muito bom estar com você, mas, caramba, a vida lá fora, a vida não é ficar fazendo terapia, né? Então, lembrar a pessoa que ela é responsável pela vida dela, que ela tem potência, que ela pode fazer. Então, gerar autonomia crescente, fazer com que ela recobre a criatividade, essa fecundidade, né, essa força potente que ela tem, né, e orientar a vida com essa perspectiva positiva, não de um positivo coaching quântico que poderia dizer que é tóxico, né, aproveitando aí os jargões do momento, mas de uma positividade realmente de que existe tanto limite quanto potência. Se eu ficar considerando só um dos dois, eu vou estar incorrendo em erro, né? Então, em termos práticos, né, é uma psicologia que não foca em diagnóstico. Não é que não faz diagnóstico, tá? A aula que eu dei de manhã no 8º período era sobre diagnóstico. Então, não é que a gente não faça diagnóstico, não é isso, né? Pelo contrário, a gente se apropria do diagnóstico, reconhece que é inevitável fazer diagnóstico, mas a gente não faz diagnóstico num sentido médico, tá? Mas eu não vou poder entrar em detalhes com vocês agora, não é nem pela questão do tempo, mas pela questão do escopo da disciplina mesmo, né? Então, o objetivo não é rotular pessoas, mas encarar as pessoas enquanto uma totalidade, enquanto algo maior, né? Então, por isso que a gente acaba reafirmando as tendências criativas de crescimento, ao invés de tentar categorizar as pessoas, né? Também é importante, os autores do nosso texto nos lembram, né? Da necessidade de delimitar o nosso trabalho junto ao cliente, né? E é legal, assim, porque dentro das escolas humanistas é muito comum usar a palavra cliente em detrimento de paciente, porque paciente é muito comum dentro de uma linguagem médica. Mas também paciente tem a ver com patos, que tem a ver com afeto. Então, alguém que é afetado. Então, também poderia adotar a palavra paciente e ser igualmente interessante. Mas, enfim, né? Então, vou delimitar junto a essa pessoa, né, o meu trabalho. E mesmo que seja um grupo, é um grupo de pessoas. E cada pessoa é uma totalidade. Mas esse encontro, esse conjunto de pessoas enquanto grupo, também é uma totalidade. Ou se for numa instituição, que eu vou prestar um serviço, fazer uma intervenção, ali nós temos pessoas de maneira individualizada, né? Várias pessoas, mas enquanto conjunto, também enquanto instituição, temos ali um certo corpo, né? Que eu também devo considerar, né? E a psicologia humanista, vale a pena sempre lembrar, ela vai buscar o vivido enquanto dado, né? Enquanto aspecto empírico, o vivido. E o vivido fala de um dado, né, de um aspecto da realidade que é a pessoa que tem acesso. Então, para a gente, enquanto profissional, tem aí realmente, né, algumas restrições, alguns desafios, uma vez que o vivido é da ordem da própria pessoa,
né? Eu, quando estou ali enquanto técnico, também vivo algumas coisas, né? Eu também estou ali dentro da dimensão de um vivido, mas tem uma outra dimensão que eu não tenho acesso, a não ser que a pessoa me permita ter acesso, mas o acesso que ela me permite não é o vivido que ela vive de fato, né? Enfim, né, todo o objetivo aí da escola humanista é possibilitar uma ressignificação, né, um redirecionamento da vida, né, que por mais que a gente fale de existência, por mais que a gente fale de significado, a gente também imagina que a vida é bem prática, né? Vamos lembrar lá do Heidegger com as 4 dimensões. Existe transcendência, sim, existe um aspecto subjetivo que me é próprio, mas existem cultura, as relações sociais, as interações, e eu sou um corpo. E eu não posso negar nada disso e achar que eu sou só desejo, que eu sou só transcendência, né, e lançamento de vida. Eu sou todas essas coisas, né? Então, isso nos recobre uma responsabilidade enquanto profissionais, né? Um olhar aí que é um olhar que merece um determinado investimento. Certo, minha gente? É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que tenha sido bom, né? Temos algumas questões técnicas aí que talvez nos impossibilitem de algumas coisas, mas a gente vai tocando. Beleza? Esse vídeo aqui espero que está salvo e, né, a gente vai depois mandar aí para o YouTube, e aí depois que eu conseguir carregar no YouTube, eu vou fazer isso amanhã, tá bom? Vocês me dão essa licença, eu vou carregar isso amanhã no YouTube e coloco no Ava. Beleza? Vocês querem gastar aí as 2 mãos, desligar o microfone? Vai embora correndo não, gente. A gente já está em casa, não tem que pegar ônibus, né? Vamos gastar as nossas 2 mãos para fazer um som? Dá para abrir o microfone aí para cantar um parabéns para a nossa aniversariante? Bora. Aí. Bora, quem vai puxar? Vai puxar, quem vai puxar? Quem começa? Quem começa? Quem é bom aí pra puxar? Eu tô rachando o bico. Cadê? Tem que ser gente cara de pau pra poder puxar assim, junto com todo mundo. Você mesmo, né, pô? Oi? Bora lá, parabéns? Bora. Bora. 1, 2, 3 e... Parabéns. Parabéns pra você. Parabéns. Parabéns. Viva Camila! Viu que maravilha? Um parabéns para Eco. Maravilhoso. Parabéns, Camila. É, com Parabéns, delay Camila. maravilhoso. Parabéns, Camila. Parabéns, Camila! Parabéns, Camila. Parabéns, Parabéns. Parabéns.